Havia na TV Globo, final da década de 70, um programa de humor que se chamava Era Balança Mas Não Cai, que se propõe a fazer um humor inteligente, com menções muitas vezes até desconhecidas de um público que até aquela época tinha um percentual expressivo de iletrados. Por exemplo, um dos quadros falava sobre o roubo na casa do pintor Picasso. Então a polícia pediu ao nosso artista catalão para que fizesse um retrato falado do ladrão. Pegou papel, caneta, lápis. Então a polícia no outro dia prendeu uma cama, prendeu 2 bocas de fogão e prendeu também uma faca que acabou sendo liberada porque ela não estava ensanguentada. Isso era engraçado, porque Picasso, ele extrapolava o real. Ele foi do cubismo a um subjetivismo que caracterizou bem uma mudança de época e uma mudança de estilo nas artes plásticas, particularmente na pintura. Pois bem, quando eu estive no Museu Rainha Sofia, na Espanha, tinha o quadro Guernica, do Picasso, que realmente retrata a guerra civil, a destruição de uma aldeia, mas com figuras que são estranhas, totalmente desesperadas, aleatórias, foge da realidade, foge de uma identificação imediata com aquilo que é realmente desastroso, que é realmente desumano. Me ressenti de não ter uma coleção do Picasso que retratasse 2 fases importantes, que era o azul e o rosa, ambos muito ilustrativos da depressão que passou o artista após o suicídio de um companheiro de quarto. Eu estou falando tudo isso porque eu gosto de artes. Apesar de viver num estado onde há pouco teatro, aliás, há muitos teatros, mas nenhuma peça em cartaz até o momento. Quase nula a vinda de grandes obras de museus europeus ou norte-americanos para cá. Eu creio que a última grande coleção foi a de Rodin. E também há um pouco investimento nas artes plásticas. Pelo menos eu não tenho percebido ao longo das últimas 2 décadas algo que seja emblemático, que ganhe uma projeção nacional, como já ganhou o Salão de Abril. E muitas exposições particulares, hoje restrita mais ao espaço cultural da Unifor. Benjamin, traduzindo ao pé da letra em português, que era o filósofo da escola de Frankfurt, que a arte moderna, ela tem uma adequação para os tempos modernos e, sobretudo, para torná-la democrática, para que as pessoas pudessem ter acesso, não só do ponto de vista contemplativista, mas de autor, de produtor de arte. Isso servia para as artes plásticas, servia para o canto, servia para outros segmentos artísticos. Daí que surgiram fenômenos como Jackson Pollock, nos Estados Unidos,
e seu abstracionismo. E no Brasil também tivemos Bandeira, um pouco inspirado pelo Pollock. E essa arte, ela deixou de ser formal, ela deixou de ser uma arte que tinha uma necessidade de agradar uma burguesia, a classe média, aqueles que tinham o poder de compra da obra, para atingir um grande público, para que se dissesse: a arte é isso aqui. Ela não necessariamente precisa ser bonita, como os quadros de Picasso não eram bonitos. A arte, ela não precisa ter uma estética, mas ela tem que falar com o sentimental. Ela tem que chegar a um momento em que a pessoa vá se envolver com aquele traço, com aquelas cores, com aquela manifestação e expressão da produção criadora. Pode combinar um quadro com o sofá, com o tapete, com os acessórios de uma sala de estar. Mas ela somente, pelo menos na concepção de Hegel, ela vai ser arte quando houver essa identificação sentimental, afetiva do autor com a produção. Daí que se excluiu muito o natural da compreensão de ser arte. O pôr do sol é bonito, porém ele não é uma obra de arte, ele é uma obra da natureza. Essa árvore, ela é muito bonita. Todo esse parque aqui é muito bonito, mas esse parque não é uma obra de arte, é uma obra da natureza. Então Hegel vai eliminando algumas etapas dentro de uma antropologia do que é permitido você se identificar com a criação. E, ao mesmo tempo, ele vai colocando pistas de que já não basta mais você sentir a obra, o resultado do que o artista fez. É uma necessidade que você tem de se interagir com aquele trabalho, de você sentir-se na pele daquela obra. Desde aqueles quadros negros da capela, até mesmo a uma carnificina, que são mostradas na pintura realista. A grande saída hoje é uma introspecção. Uma introspecção para reavaliar os caminhos da arte. Como também poderia ser para os caminhos da política, os caminhos da mobilização social, etc. Mas estamos refletindo muito focadamente na questão da arte, porque não somente pode ser compreendido como uma catarse, mas como um registro histórico de uma época e que não tem sido fácil. Quando a gente imagina que estamos à beira do precipício, ainda falta muito para caminhar. E a gente caminha. Aí tem uma placa que diz precipício
a 20 quilômetros. E você fica sonhando para que chegue logo esses 20 quilômetros. Aí você caminha mais um pouco. Desvio à esquerda. Não explica por que houve o desvio do precipício. Então, se há essa tendência suicida, essa tendência desesperada para que quebre essa interrupção entre o nascimento e a morte, para que se quebre esse intervalo de uma coisa, de um grande evento, do outro para um outro grande evento, temos que nos deliciar com a arte.